Vamos colocar em pé nesse momento, queridos, vamos fazer uma leitura bíblica. Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor. Nós temos certeza absoluta, a Bíblia diz que na presença dele existe abundância de alegrias, né? Então nós temos que tomar posse dessas bênçãos que o Senhor nos proporciona. Nós vamos ler o livro de Provérbios 25 e o verso de número 28. Capítulo 25, verso de número 28. Enquanto você procura, você lembra que nós falamos terça-feira passada sobre individualidade, né? Quem estava aqui deve se lembrar. A gente falou que individualidade é respeitar o espaço do outro. Individualidade é que somos cada um, todos diferentes um do outro, mas diferença não é defeito, né? E quando a gente quer formatar as pessoas, fazer com que elas sejam igual a gente peca. É pecado. Jesus deixou cada um com as suas características, com as suas formas, com as suas maneiras de viver. Então a gente não tem o direito de invadir a privacidade de outra pessoa e violentar ela emocionalmente, para que ela seja aquilo que a gente deseja ser. Isso se chama egocentrismo. Você querer que uma pessoa seja aquilo que você é. Então a individualidade é algo maravilhoso, o individualismo é algo tenebroso. Individualismo é eu querer fazer que todo mundo seja um amorinho aí, já pensou? Que legal que seria? Ou que ruim que seria, né? Eu lidando comigo mesmo, já pensou? Então a gente tem que aprender esse tipo de coisa. A gente não pode invadir o espaço de outras pessoas. A gente não pode querer que as pessoas sejam aquilo que a gente deseja que elas sejam. A gente precisa respeitar. Marcar essa frase na mente, que é muito... Acabou. Voltou. Que diferença não é defeito, tá? Somos todos diferentes um do outro, mas não significa que isso seja um defeito. Tem gente que não gosta das coisas que eu gosto. Por exemplo, nós falamos aqui que a Marinês ama jiló, né? Eu quero bem longe de mim essas coisas, não gosto. Mas eu tenho que comprar quando eu vou no mercado. Tenho que comprar, porque se eu não comprar, eu estou desrespeitando a individualidade dela, né? Porque ela gosta. Então, ainda bem que é ela que faz, né? Que se eu não gostasse, tivesse que fazer, seria complicado. Hoje nós vamos falar de algo quase semelhante. Só que hoje nós vamos chamar a responsabilidade para nós vamos falar sobre autogoverno, um princípio muito interessante. Autogoverno ou domínio próprio, nós vamos falar aqui alguns minutos sobre isso. E isso eu tenho certeza absoluta, que se você colocar no seu coração e praticar, vai gerar um efeito muito positivo na sua vida. Provérbios 25 e verso 28 diz assim: como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Amém? Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Pai, nós queremos te bendizer, te louvar, te agradecer, tributar ao Senhor a nossa mais genuína gratidão, Pai. Pedir que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, nos receba diante do Senhor e perdoa todos os nossos pecados. O nosso pedido aqui nessa noite, Pai, é que o Senhor, mais uma vez, leve cativo em cativeiro os pensamentos, Pai. Porque nós temos a certeza, meu Pai, que nesse momento, no mundo sobrenatural, no mundo espiritual, existem armas, existem ferramentas que trabalham para que a Tua palavra não produza o efeito necessário. Porque a Tua palavra é que transforma, é que modifica, é que dá vida, é que prospera, é que renova a vida do ser humano, é que guia ele por caminhos plenos. Então a guerra, meu Pai, ela é incessante para que a Tua palavra não tenha efeito em nossas vidas. Mas em nome de Jesus, Pai, que toda ferramenta preparada, que todo espírito contrário, que toda obra da natureza humana, Pai, seja desfeita agora, meu Pai, para a glória do Teu santo nome. E que essa palavra, meu Pai amado, entre, ache morada e permaneça na vida de cada um de nós. Para que no momento, meu Pai, em que nós tivemos a necessidade de praticá-la, ela floresça em nós, Pai, e assim ela traga para nós os benefícios pela qual ela foi enviada. Espírito Santo do Senhor, mais uma vez fique conosco, Pai, e realize aqui neste ambiente o Teu querer e a Tua vontade.
É o que todos nós aqui te pedimos e te agradecemos, certos da tua resposta, no nome de Jesus. E todos aqueles que concordam comigo dizem amém. Tome o teu assento, meu irmão e minha irmã. Pois bem, quando a gente fala de autogoverno, desse princípio bíblico por demais de interessante, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: o que nos governa? O que tem sido Senhor sobre a nossa vida? Porque às vezes a gente faz uma avaliação e a gente acaba descobrindo que nós temos alguns senhores sobre nós. Algumas coisas que nos dominam. Algumas coisas que têm uma força que parece que é invencível. Tem muitas pessoas, por exemplo, que a gente trata, a gente conversa, que elas têm vários tipos de problemas ou de autoridades espirituais na vida dela, ou emocionais, que ela não quer ter aquilo ali, ela quer se libertar. Mas que, quando ela vê, ela novamente está no mesmo caminho, cometendo as mesmas coisas. Qualquer coisa que nos domina, ela é senhor sobre as nossas vidas. Ela passa a ter o senhorio sobre nós. E nós não temos daí o governo sobre essas coisas, independente de que área da nossa vida seja essas coisas, que nós vamos tratar aqui várias áreas. Então, às vezes, eu posso estar falando com pessoas aqui nessa noite que você está lutando contra alguma coisa que tem se sobressaído na sua vida, que tem tido um domínio grande sobre a tua pessoa, e que você não queria ser dominado por esse tipo de coisa. Esse princípio do autogoverno, ele é um princípio que está ligado muito ao princípio da idolatria. O que é idolatria, pastor Amorim? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, é tudo aquilo que domina o ser humano, é tudo aquilo que o ser humano deixa de obedecer a Deus para poder servir a esse tipo de coisa. Idolatria não é só aquilo que a gente aprendeu quando a gente era mais novo, que aqueles santos que existem, né? Aqueles santos de madeira, santos de pedra, santos de ouro, de prata. Não, existem várias coisas. Por exemplo, tem pessoas que são idolatradas pelos maridos, pelos filhos, pelas esposas, pelo carro, pelo dinheiro. Então tem várias áreas que a idolatria ela entra. Tem pessoas que são tão idólatras que ela idolatra ela mesmo. É a síndrome do narcisismo, né? Quando o cara olha para ele e fala: eu sou demais, tem ninguém igual a eu, pensa numa benção que eu sou. Infelizmente parece piada, mas existe. Parece brincadeira. Pastor, existe alguém assim? Claro que existe. Ainda que ela viva de uma maneira meio que oculta, não querendo apresentar isso, mas lá no coração, lá no íntimo, lá no ser, ela se ama a si mesma, né? Eu sou a última bolacha do pacotinho, não tem ninguém igual a eu. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o autogoverno, sobre o domínio próprio, né? Autogoverno é o governo de si próprio, é o autocontrole, é a autodisciplina, é quando eu consigo levar as coisas de acordo com o que elas devem ser levadas. É quando eu tenho domínio sobre todo tipo de coisa na minha vida, ou de situação. É quando eu consigo me disciplinar. Por exemplo, o Salmo de número 128 é o Salmo da família, não é? Que a Bíblia fala assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, né? E anda nos seus caminhos, né? Assim que a Bíblia diz. Feliz será, e a tua família será como planta junto a ribeiros, não tenho certeza, pode me ajudar aí. Só que ali no versículo 1 tem uma disciplina grande. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Segundo, anda nos seus caminhos. Se ele não tiver uma autodisciplina, ele não é bem-aventurado. Então ele precisa se disciplinar para poder chegar no patamar que Deus deseja e ter uma vida
de sucesso, uma vida secular de sucesso. O autogoverno é a capacidade de controlar as emoções e os desejos, e é a capacidade de gestão de uma pessoa para o seu próprio futuro. É quando a pessoa consegue dominar todas as áreas da vida dela. É quando a pessoa consegue dominar todas as suas emoções, os seus desejos. Ela sabe, até aqui eu posso ir, daqui para lá eu não tenho condições, não posso ir mais. Ela não é aprisionada por nada, e dessa maneira ela consegue garantir para ela um futuro bem melhor. Por exemplo, pessoas que têm a síndrome da, como é que é o nome? Quando a gente compra muito, do consumismo. Compra, a pessoa só quer comprar. Se ela não estiver comprando, ela não está bem. Sabe, irmão Laerte? Ela tem que comprar o tempo todo. Ela só está feliz se você levar ela em algum lugar para ela comprar alguma coisa. Essa pessoa está comprometendo o futuro dela. Com certeza, o futuro dela está comprometido. A não ser que ela seja uma pessoa que tem uma condição financeira muito elevada, né? Que pode comprar, que nunca acaba. Mas eu acho que não tem pessoas assim desse jeito no nosso meio. A gente tem que andar se controlando, né? Senão vamos comprometer o nosso futuro. É uma síndrome. Tem que estar comprando sempre. A todo tempo, sai de casa, compra alguma coisa. Não consegue de maneira nenhuma se controlar. O autogoverno é a capacidade humana que ajuda a controlar os impulsos do nosso caráter. Ele nos ajuda a enfrentar com calma e serenidade os problemas e os contratempos normais da vida. Ou seja, nos encoraja a cultivar a paciência e desenvolver com muita compreensão as relações interpessoais estabelecidas e ainda por estabelecer. Isso acontece muito, queridos, aquelas pessoas que elas, vou usar um exemplo bem simples para que todo mundo compreenda. Tem gente que gosta de brincar demais, né? Mas brinca com a gente o tempo todo. Quando você faz a primeira brincadeira com ele, fica bravo. Não aceita. Brinca o tempo todo, faz gracejo, faz piada o tempo todo. Da primeira que você faz com ele, não é mais teu amigo. Não quer mais conversa com você. Aí você é ignorante, aí você não vale nada. Uma pessoa, literalmente, que não se domina, não tem o domínio próprio, não tem o autocontrole. Ela não consegue manter uma relação saudável. Outras, por exemplo, é aquela questão do eu estou certo sempre. Não consegue chegar em determinado momento de uma discussão de dizer, eu errei mesmo. Verdade. Meu Deus, nesse ponto, pastor, eu errei, me perdoa. Ela não consegue. Ela, para não dizer que ela não errou, ela vai procurar um outro caminho e dizer, mas se fosse desse jeito. Então ela não consegue. Ela não se domina, ela quer estar sempre certa em todas as questões, ainda que a questão seja evidente que ela está errada. A gente chama isso de, como é que é o nome? Teimosia. Não é assim que a gente dá o nome para essas coisas? É teimoso demais. Sabe que não é desse jeito, mas fica teimando o tempo todo. O que é isso? Falta de autocontrole, domínio, autogoverno, de se dominar. É muito bom a gente chegar às vezes, quando a gente descobre que a gente errou em alguma coisa, dizer assim, olha, é verdade, rapaz, eu estava bem por fora mesmo, eu achei que era de outro jeito. Mas as pessoas que não têm esse autogoverno, elas não conseguem. Sem autocontrole, o indivíduo não tem condições de escolher o seu próprio destino, mas somente se deixa levar por circunstância. Aqueles que são guiados pelas ondas que acontecem no dia a dia. Em tempos, né? A onda agora é o quê? A onda agora é cabelo comprido. Então, vamos lá. A onda agora é cabelo curto. Então, vamos lá. São guiados assim pelas circunstâncias que rodeiam eles. Não tem assim, como diz o pastor Miles Munro, num dos seus estudos, ainda não descobriu quem é ele de verdade. Está tentando buscar uma identidade. Está tentando descobrir. Então ele fica assim, aonde ele acha que é mais legal, aonde ele acha que está dando mais certo, é aonde ele vai. Nem que aquilo no final aconteça uma tragédia sem precedentes, mas ele vai. Porque está todo mundo indo, não é assim que o povo faz? Está todo mundo indo lá, Zé, eu também vou. O negócio é aonde a massa vai, é aonde a onda vai, aonde eles forem, a gente vai também. Só que nem sempre a massa está certa, irmãos. A Bíblia diz que quando Deus manda os espias entrarem na terra prometida,
Quantos espias eram? Os irmãos lembram? 12, não era? Quando a massa voltou, os 12 voltaram, 10 falou o quê? Se fosse no tempo de hoje, ele tinha falado assim: o sangue de Jesus tem poder. Os homens são grandes demais. Os muros, pelo amor de Deus, nós somos como gafanhotos, para eles não dá. 10 disse, mas apareceu 2 lá no meio, diferentão. Falei, mas eu não vi gigante, eu vi cacho de uva de 25 quilos. Aquilo me agradou muito. Eu vi uma terra que o que planta dá, aquilo mana leite. Eu quero encarar aquilo lá. E aqueles 2 homens entraram para a história. Fizeram a história, aqueles 2 homens, Caleb e Josué, né? Por quê? Porque a visão dele não foi a visão da massa, a visão dele foi a visão deles. Eles eram, numa linguagem bem atual, eles eram bem resolvidos. Eles não acompanhavam a massa. Eles faziam aquilo, eles tinham um domínio sobre si, sobre seus desejos, sobre suas emoções, e eles seguiam os seus instintos, e isso trouxe para eles um benefício muito grande. O autogoverno ou domínio próprio é a capacidade que o homem tem de controlar o seu comportamento e suas atitudes. Ali na frente eu já vou falar um pouquinho, que tem pessoas que explodem muito rápido, né? Qualquer coisinha fica muito nervosa, ela perde o controle da situação em várias áreas da vida, seja ela na área emocional, seja ela na área física, seja ela... Vocês já ouviram aquela pessoa dizer assim: olha, pastor, eu sou crente, mas o meu braço não é. Não, nós somos tudo crente, irmão. O braço, a perna, o pé, tudo a gente é crente. O patrão, né? Facão, tudo é crente. A gente não tem essa... Pensei que você falou patrão. Então, o que acontece, irmãos? Às vezes, a pessoa, por não conseguir se dominar, ela acaba cometendo algumas bobagens. O autogoverno está ligado muito à obediência. Quem sabe obedecer é uma pessoa que tem domínio próprio. Só obedece quem domina-se a si mesmo. A obediência, irmãos, não é uma coisa ruim. A obediência é uma coisa maravilhosa. Eu coloquei aqui que todos os segmentos da vida exigem que sejam cumpridas regras. Dentro de casa, no trabalho, na sociedade, na igreja, em todos os segmentos, existem regras para se cumprir. Mas nem sempre a gente cumpre essas regras. E é aí que começa os problemas da vida. A gente não pode quebrar regras. Todos os lugares, lá na tua casa, tem regras. Lá na nossa, agora tem uns papeizinhos no guarda-roupa, no canto da casa, dizendo assim: não jogue a toalha molhada no chão. É uma regra. A Camarinês colocou. Não deixe roupa jogada dentro do banheiro. É uma regra. Então a gente precisa se dominar para cumprir aquela regra, ainda que a gente é acostumado, porque uma mulher cuidando de 3 homens não é fácil, às vezes se acostuma, você tem que se adequar à situação que tem ali dentro do local onde você está. Você não pode chegar lá e fazer do jeito que você quer. Tem casamentos extremamente frustrados porque não são obedecidos às regras. Não é verdade? Existe regra para a união, existe regra para um casal viver dentro de casa em comunhão. Só que, às vezes, por não ter domínio sobre si, ele não cumpre as regras. E aí ele deixa a desejar. Nós já tratamos de casamento que quase acabou por causa de meia em cima do sofá. Estão pensando que é brincadeira? Por causa de toalha que joga para tudo quanto é canto. Vai lá no guarda-roupa tirar uma camisa, amassa as outras 5 que a mulher tinha passado. Verdade. Mas não é só o homem, também o homem que chega em casa, meio-dia, a louça do dia anterior está do mesmo jeito. Estava trabalhando, amor? Não, estava respondendo as mensagens aqui do Facebook. Estava dando joinha aqui para os vídeos que eu acho legal. Falta de domínio, tem tempo para tudo, tem o tempo adequado para todas as coisas. E aí, as coisas vão criando uma situação, no final, quando a gente olha, os cônjuges, né, já não conseguem mais ter aquela mesma liberdade um com o outro. No trabalho também existe regra, né?
No trabalho a gente tem que respeitar as regras impostas pelos patrões. E a Bíblia diz ainda um negócio muito interessante. A Bíblia diz, quanto mais se o patrão for crente. Aí que a gente tem que dar mais testemunho ainda. E é isso que nós fazemos? Não, se o patrão é crente, a gente aproveita, irmão, é meu irmão, coisa linda, meu patrão. Que hora começa o trabalho? 8 horas. Mas meu irmão, chegar 8h15, 8h20, da minha igreja. Gente boa. Eu já tratamos também casos de irmãos contratar outro irmão e dizer, pastor, não sei como faço, mandar embora. Ué, por quê? Não tem jeito, ele misturou as coisas. Ele chega lá, ô meu amado, a paz do Senhor, tudo tranquilo, ele senta na sala e esquece que tem que trabalhar. Fica ali até quase no horário do almoço. E o trabalho que é bom, nada. Falei, é facinho, é do mesmo jeito que contrata, quando chama para contratar, para mandar embora é igual. Eu digo, meu querido, olha, o tempo de Deus acabou para você aqui nessa empresa. Deus está mandando você procurar outro lugar. Por quê? Porque não se domina, não sabe respeitar as regras e andar dentro daquilo que a empresa exige. A gente precisa ter esse tipo de pensamento. Eu trabalhei 27 anos numa empresa, graças a Deus a gente volta lá a hora que for, o patrão nos recebe muito bem, porque a gente sabia dividir as coisas. E na época ainda, no começo não era evangélico, mas eu jogava bola para o time da empresa, então poderia facilmente misturar a situação, mas nunca fiz isso. Sempre cumpri muito certinho os meus horários e conquistei um grande amigo que é o que era o chefe lá. Então o que acontece às vezes é a falta de cumprimento de regras nas nossas vidas é que começa a gerar divisões, desconfortos, separações e conflitos. Por quê? Porque a gente, por falta da gente ter um governo sobre nós, entendendo que precisamos fazer aquilo, a gente acaba pulando algumas regras. Eu sempre digo que na casa que trabalha o homem e a mulher, é necessário que se ajudem, que sentem os dois e entrem num comum acordo. Os dois estão trabalhando. Vamos se ajudar. Você vai lavar roupa e eu vou fazer a comida. Ou você vai fazer a comida e eu vou lavar a louça. Estou falando isso porque eu e a Mari trabalhamos uma época, os dois trabalhavam e a gente fazia uma escala de trabalho. Hoje, o que você vai fazer? Eu vou lavar roupa. Eu gostava muito de lavar roupa e passar, porque tem máquina, né? Coisa boa, faz nada. Só joga lá e pronto. Mas como ela não gostava muito de passar roupa, eu passava e eu ficava de boa, como diz, cumprindo as regras. E aí a gente vai vivendo a vida. Agora tem pessoas que não. Tem pessoas que elas criam em si um pensamento que eu acho que, não sei de onde que vem, que homem não pode fazer isso, homem não pode fazer aquilo, mas daí nessa casa também mulher não pode trabalhar fora. Não pode ajudar, né? Tem que ficar só dentro de casa. Autogoverno, querido, eles nos leva a cumprir qualquer tipo de regra sem dificuldade nenhuma. Quando a gente tem domínio sobre nós, domínio próprio, quando a gente tem o autogoverno, qualquer regra que nos for imposta, a gente cumpre sem problema nenhum. A gente não critica, a gente aceita. Igual a igreja. Igreja, por exemplo, eu falei aqui sobre casa, sobre trabalho, a igreja também tem suas regras que precisam ser cumpridas, que precisam ser obedecidas. E tem pessoas que não querem obedecer, né? Tem pessoas que não querem cumprir as regras que tem na igreja. Então, essa pessoa, por quê? Porque ela não consegue ter um entendimento que essas regras foram feitas para que se cumpra. Na criação, Deus deu ao homem o poder de raciocínio. Então, o homem é o único ser que pode decidir as coisas. Só nós temos esse dom, os animais não têm. Então, nós podemos decidir o que queremos fazer e podemos decidir o que não queremos fazer. Tudo está no poder da decisão. Se eu decidir, e eu vi aqui um pastor falando numa terça-feira, achei fantástico, se eu decidir ser um cara bom, eu serei um cara bom. Eu vou buscar de Deus, eu vou pedir para Deus essa capacidade, e eu vou ser um cara bom. Se eu decidir ser uma pessoa maligna, eu vou ser uma pessoa maligna. Está em nós o poder de decisão. A gente decide o que a gente quer ser. É por isso que somos seres racionais, que temos esse poder de tomar essas decisões. Gálatas 5, 22 e 23 disse que isso é gerado dentro do homem quando ele recebe o fruto do Espírito. E aqui eu quero dar uma pausinha, irmãos, para dizer para os irmãos que
O fruto do Espírito é as características de uma pessoa que vai participar do arrebatamento, tá? O fruto do Espírito é uma das características de pessoas que são salvas. Então, se não tiver dentro desses requisitos aqui, há de se repensar a vida espiritual. Não deixe ninguém te enganar que vida de igreja vai levar você para o céu, tá? Estou com 55 anos na igreja, não muda nada. Estou com 5 anos na igreja, não muda nada. Não deixe ninguém te enganar. O que leva a gente para o céu, queridos irmãos, é esse aqui. Olha o que a Bíblia diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Olha agora, contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há condenação. Então não deixe te enganar, ainda que você seja o melhor pregador, seja o homem ou a mulher que expulsa todos os demônios que existem na terra, ainda que você chegue em algum lugar, os paralíticos, os coxos, todo mundo levante, isso não muda, isso não é garantia de vida eterna. Garantia de vida eterna é fruto do Espírito, essas características. Se você tem elas na sua vida, aí é uma garantia de vida eterna. E é uma coisa preocupante, né? Porque a gente inverte muitos fatores, ainda mais nós que somos pentecostais. A gente valoriza demais quem tem o poder. E não é ruim. Não é. A gente valoriza muito, a gente segue quem tem o poder, né? A gente vira seguidores, mas quem tem o fruto do Espírito não é tão aclamado. Interessante isso. Não é tão procurado. E às vezes a gente erra, né? Porque quem tem o aval de Deus é quem tem o fruto do Espírito. Vamos lá, o que pode dominar o homem, irmão? Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é algo bem interessante. O que pode dominar o homem? Em primeiro lugar, vícios. Vícios dominam o ser humano de uma maneira terrível. Por exemplo, as drogas. Talvez nós temos aqui alguém que já se envolveu com drogas e viu quanto foi difícil para se libertar disso, para poder vencer esse vício. É algo, queridos irmãos, que trabalha de uma maneira violenta. Isso domina o ser humano. Alcoolismo. Talvez temos alguém aqui também que já passou uma época que não podia ver um copinho de birita, né? Que todo dia, meu pai, eu me lembro antes dele se converter, ele dizia assim, olha, compra lá um velho barreiro, filho, porque o pai precisa tomar 2 dedinhos assim para firmar o pulso, senão não abre o apetite do pai. Poxa, o pai tomava um copinho de velho barreiro assim, ó. E aí, depois que se converteu, não tomou mais e come legal. Se não controlar, entra no pecado da glutonaria. Então nota que é uma coisa que domina. Tem pessoas, por exemplo, que elas são dominadas, queridos irmãos, por um copo de Coca-Cola. Não consegue ficar sem tomar a Coca-Cola. Não consigo vencer a Coca-Cola. Precisa vencer. Isso é um pecado, é um mal. Tem pessoas, como nós falamos ali, esses dias nós estávamos falando, tem pessoas que são dominadas, são totalmente dominadas pelas redes sociais. Gente, quantas famílias que nós estamos vendo entrando no abismo por causa de um aparelhinho chamado computador e celular. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem mesa mais. Essa família não tem mesa. Porque um come num quarto, outro come no outro come na sala, um na frente de um computador, outro na frente do outro. E não se olham mais para conversar, porque o tempo todo eles estão conectados às redes sociais, não tem mais aquela visão. Às vezes chega ao ridículo da mãe pegar o celular e dizer, filho, o almoço está pronto. Mas ele estava lá na rua? Não, estava na sala, do lado. Vou avisar que o almoço está pronto. É algo preocupante, ainda que para alguns isso aí é uma coisa natural, abra teu olho. Porque isso não é natural, não é comum e é maligno. Quando as pessoas ficam dominadas por isso aí, não conseguem mais fazer os afazeres de casa, homens perdem emprego. O patrão chega e fala, o dia inteiro no celular, o camarada, como é que vai trabalhar comigo?
O dia inteirinho, toda hora que eu chego, ele está lá com o celularzinho ligado, olhando o Zap Zap. E aí, queridos, a vida da pessoa começa... O que é isso? É uma coisa que domina. É uma coisa que está dominando o ser humano. E ele não está notando isso aí. Aí acaba completamente o diálogo entre famílias. Eu fui em um casamento, achei muito legal aquilo que eu falei, meu Deus do céu, fim do mundo, volta logo, Jesus. Nós estávamos lá fora, os velhos, os velhinhos, que é nós, e conversa vai, conversa vem, tudo pastores, era o casamento do filho de um pastor, e vai e fala de Deus daqui, fala de Deus de lá, batizou 10, batizou 20, não sei o quê, salvou 40, 1930, 2 paralíticos andou, não sei o quê, aquela coisa gostosa. Quando a gente entrou na sala, tinha mais ou menos uns 8 a 10 adolescentes. Estava desse jeito, quer ver? Ó, você está ouvindo alguma coisa? Só esse som aqui, né? Estava assim. Só com os celulares. Todos eles, irmãos. Naquela hora eu falei, Maranata. Maranata. Gente, no nosso tempo, era um sarceiro que só dava a mãe gritando na cozinha, para, piazada! Cala a boca! Era mãe segurando o filho, segurando para o outro lado, era piazada correndo daqui, correndo para lá. Mas estava os 8 a 10 que eu não contei, tudo na rodinha, sem uma palavra, não ouvia-se o som de nada. Preocupante demais, não é? Como? Está vendo? Preocupante, querido. Então, os vícios, por exemplo, como redes sociais, droga, alcoolismo, prostituição, irmão. Ah, pastor, mas nós somos tudo crente, ninguém aqui é dominado pela prostituição. Tem muita gente que é dominado pela pornografia. Pior do que a cocaína, pior do que o crack. Pensa num negócio terrível, irmãos. Pornografia. Um mal avassalador que tem entrado dentro das igrejas e tem feito um estrago terrível, tanto na vida de homens como de mulheres. Não é fácil tratar disso. Não é fácil vencer isso aí. Falta de domínio próprio desse fruto do Espírito. E isso está trazendo um problema para nós que vocês não imaginam o problema que causa isso. Porque isso vai trazendo sentimento de culpa, vai trazendo medo, vai trazendo esfriamento, vai trazendo desânimo quando vê as pessoas estão deixando Jesus por causa desse mal. O que pode dominar o homem? Em primeiro lugar, os vícios, droga, alcoolismo, redes sociais, prostituição, jogos. Copa do Mundo aí, vamos ver quem vai faltar no culto no dia que tiver jogo da seleção. E agora? Um dia nós estávamos lá, o Roberto lembra disso, lá no Jardim América, né, irmão Roberto? E era final de um campeonato que eu não me lembro se era eu sei que era coisa de nações lá, não sei se era não lembro o nome do campeonato. Falei, vai dar 50 pessoas na igreja. Irmãos, eu fiquei surpreso naquele dia, a igreja lotou, falei, glória a Deus, um povo bem ensinado. Aquilo não venceu eles, não venceu, achei que não ia vir ninguém, falei, vai vir umas 40, 50, final, Brasil e não sei quem lá naquela finalzona, bem no horário do culto, 19 horas. Falei, meu Deus, não podia ser pelo menos 21h30, ou podia ser 15 horas, mas para a glória de Deus, a igreja era muito bem ensinada. O culto foi uma bênção, todos os irmãos estavam ali. Ainda que alguns gravaram para assistir depois que viesse do culto, mas eles deram prioridade para Deus. Então os jogos também, tem pessoas que são viciadas, irmão, em jogos, em baralho. Agora tem uma moda aí no nosso meio, né, no meio do povo cristão, que diz que baralho aí não é pecado. Queridos, tudo que proporciona vício na vida do ser humano é pecado. O Laudir trouxe uma palavra aqui domingo de manhã na escola bíblica fantástica. Tem que tomar cuidado. Essas coisas não é comum para nós, para a nossa igreja. Ainda que alguns queiram dizer que é comum, não é comum. Não entre nisso aí, porque isso aí é um abismo trazendo outro. Então, conhecemos pessoas que faz a fezinha, né? Jogos. Se eu
ganhar na loto, na telecena, sei lá o que, pastor, vou construir essa igreja sozinho para nós. Muito obrigado, irmão, pode levar embora esse dinheiro. Não vai dar. Porque a gente não tem essa fezinha, nós temos a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Deus da providência. E se a gente parar para avaliar a graça que Deus tem derramado sobre a nossa vida, ainda que nós não tenhamos o que queremos, mas todos nós temos o que necessitamos. É uma geração hiper abençoada em que as mãos de Deus, olha, estão estendidas sobre nós. A maioria dos nossos problemas são causados por coisas que nós fazemos errado. Se a gente fosse bem controlado, tivesse o domínio próprio certinho, a gente não teria problemas na área financeira. Então, a primeira coisa que pode dominar o homem são os vícios. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, essas lutas que nós estamos tendo aí, vamos buscar o fruto do Espírito Santo, chamado domínio próprio, porque ela não é mais forte do que você. Ela não pode te vencer. Deus em Cristo Jesus, através do fruto do Espírito, vai te dar vitória sobre algum desses vícios, se tiver na sua vida. Segundo tipo de coisa que pode dominar o homem, a ganância. Eita, esse é um pecado escondido, né? Um pecado oculto, né? A ganância e ela passa muitas vezes assim, desapercebida no nosso meio. A ganância é o desejo excessivo pelo ter ou pelo possuir, né? As pessoas gananciosas, elas trabalham o tempo todo em volta de si mesmo, né? Elas querem tudo. Elas querem possuir, nada satisfaz, nada, elas não conseguem cumprir aquela palavra que a Bíblia diz para que o homem viva com contentamento. E o ganancioso, irmão, eu acho um negócio tão impressionante, a questão do ganancioso, é que ele parece que ele não entende que ele vai morrer um dia. Nota-se que o ganancioso pensa, irmã Luzia, que ele é eterno. Parece que ele é eterno. E o que eu tenho dito nas igrejas que eu passo, ainda que alguns ficam bicudo, ficam bravos, falam, não é todo mundo assim, pastor, mas é a maioria. É que no final das contas, tudo que ele deixou serve para uma coisa só, dividir a família inteira. Criar uma guerra. Infelizmente. Por quê? Porque não usufruiu do bem que deveria usufruir do jeito que Deus deixou. O que a Bíblia diz que é para fazer com os bens que Deus nos dá? O que a Bíblia diz? Em primeiro lugar, a Bíblia diz para nós usufruirmos dele. Aproveitar. Viver a vida. O cara passa fome, por que quer guardar dinheiro? O cara não compra uma roupa, por que quer guardar dinheiro? O cara não viaja, por que quer guardar dinheiro? Parece que está com medo do amanhã. Não acredita na providência de Deus. Segunda coisa, a Bíblia diz que Deus nos dá condições e bens para suprir a necessidade da igreja. E terceira coisa que a Bíblia diz é para auxiliar os necessitados. Se não está dentro disso, está fora. Está juntando dinheiro para perdição. É por isso que a Bíblia diz, aonde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Eu queria ganhar muito dinheiro, porque eu queria viajar para um monte de lugar, queria pegar marinês, comprar um monte de roupa bonita para piazada, aproveitar a benção. Pessoal, que prazer que deve ser o cara chegar todo dia numa situação meio comum da vida e puxar um extrato, maravilha, R$1 milhão. Glória! Coisa linda isso aqui. Amor, você vai comprar ali uma linguicinha hoje? Que linguiça frita, um ovo aí que dá R$ 2,99. Poxa vida, que tristeza isso, gente. Que tristeza isso. O ganancioso quer ter tudo, quer trazer tudo para ele, tudo para juntar. Está lá no livro de Lucas, ele olha para o céu e fala, minha alma, agora viva e deleita-te, porque tem bens em abundância. Agora vou construir celeiros para colocar os meus bens, porque são muitos. Deus olha, mas deve ser muito legal o jeito que Deus fez para aquele homem. Ele deve ter feito assim. Anjo da morte, faz uma visitinha ali nele. Vai morrer hoje. Para quem ficará o que você juntou? Então a ganância, ela precisa ser vencida também. Quer viver? Viva com contentamento.
Aqui, Tito capítulo 2, versículo 2, diz assim: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivemos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Terceiro ponto aqui que pode dominar o homem, e esse é forte, irmãos, são os temperamentos. Cada um de nós temos um. Os temperamentos, eles não mudam, mas eles podem ser controlados. Cada um de nós tem um jeitinho, cada um de nós tem uma maneira. Tem aquele que ele é sanguíneo, né? Tem aquele que é o colérico, fleumático. Cada um de nós tem uma maneira, um temperamento, uma forma de ser. Todos eles têm qualidade e todos eles têm defeitos também. Tem coisas ruins que, se não controlar, eles vão trazer prejuízo para nós. Por exemplo, eu coloquei aqui em Efésios 5, 15, 16, 17. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Primeira coisa que o temperamento pode, alguns pontos aqui que eles podem fluir na nossa vida. Primeiro, a ira. O que é ira? A ira, eu coloquei, é fúria e violência, intenso sentimento de raiva. A ira é uma coisa terrível, irmão. Você já viu a pessoa quando ela fica irada, que ela fica descontrolada? A vergonha que essa pessoa faz, o nível de sei lá como é que é a palavra, que ela desce por causa de uma atitude descontrolada. O que acaba acontecendo? Pessoas que acabam se agredindo, não só verbalmente, mas fisicamente também, porque ficaram iradas e depois tentam consertar a situação. Tem pessoas que ficam iradas, graças a Deus que na igreja não tem isso. Glória a Deus, maravilha. Quando buzina atrás do carro dele, Deus o livre. Ainda bem que isso é só povão do mundão lá. Na igreja não tem nenhum. O cara dá uma buzinadinha atrás, o cara já coloca a mão para o lado de fora e já é aqui para você, rapaz. Aí ele vai olhar para o lado de trás lá do carro dele, é o pastor dele, já pensou? Está com uma pessoa doente dentro do carro levando para o hospital. Não, já pensou a situação dessa? Pessoas descontroladas, que não dominam a si mesmas, irmão. Pessoas que elas não deixam o outro falar. Quando o outro fala, ela já entra no meio e aí acaba atrapalhando o negócio. Por quê? Porque a ira, ela é algo que não provém de Deus. Ela precisa ser controlada. No trânsito, em casa, tem gente que é muito nervoso dentro de casa, muito irado, muito brabo. No trabalho, a pessoa, qualquer coisinha, ela perde as estribeiras, né? Pastor, eu desci da cruz, pastor. Cuidado, que nessa descida você não vai subir nunca mais. Não pode, a gente precisa pedir para Deus que nos controle. E aí a gente sai com cada coisa, com cada palavra, irmãos, que com cada situação empurra e vai, coisa que para cristão não funciona. Pessoas que a conduta deles é reprovável por causa não tem domínio sobre a ira. Não consegue se dominar. Quando fica nervoso, fica semelhante a um animal. Não tem domínio. O que vem na boca fala, o que vem na mente faz. Se precisar dar umas empurradas, até dá. Tiago 1, 19, 20 e 21. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então a ira é uma coisa que precisa ser dominada, irmão. Conta até 10, conta até 20, conta até 30. Segunda coisa dos temperamentos que precisam, ou que domina o homem, a língua. Oh, coisa boa, né? A língua é uma benção. A mesma que fala glória a Deus, rebenta o irmão ali do lado, né? A língua eu coloquei aqui que ela produz muitas vezes maledicência e precipitação. Olha o texto de Tiago que eu coloquei. Meus irmãos,
muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita água alguma fonte de um mesmo manancial, água doce ou água amargosa? De maneira nenhuma. Então a língua hoje é o pior problema do ser humano. Porque com a mesma língua, queridos irmãos, a gente abençoa e com a mesma língua a gente amaldiçoa. Ela precisa ser dominada. Eu acho que 90% dos nossos problemas está na língua, nas palavras que falamos. E às vezes a gente parece que passa meio que, sei lá, não quer obedecer, né? Não quer ouvir isso aí. A gente vai levando a vida e vai amaldiçoando, e vai falando mal, e vai destruindo um, destruindo o outro. Todos os problemas, a maioria deles a gente chega, vai resolver um problema, fulano, o que aconteceu? Falou isso ali, pastor. Falou de mim. Falou do Senhor. A língua também precisa ser dominada. Eu mesmo queria ter nascido com um temperamento fleumático. Claro que quero ter domínio sobre ele também, queria, né? O fleumático fala pouquinho, já viu? Aliás, o fleumático ele quase nunca fala, ele só aham, é. Bom, é verdade. Agora o sanguíneo, a gente fala mais do que a boca, não sei como que a gente consegue falar tanto. São questões de temperamento, mas é questões de domínio, precisa ser dominado. Porque às vezes o que o fleumático não fala, também ele deixa de falar o que deveria falar, o que é a obrigação dele. Então o problema nosso, queridos, é a nossa língua, e a gente precisa cuidar quando a gente for abrir a nossa boca, para que a gente não produza ferimentos em ninguém. É difícil, lembra quando eu falei de sinceridade? Tinha alguém de vocês aqui no dia que eu falei de sinceridade? É difícil, porque você chegar para uma pessoa e falar assim, para de falar mal do outro, meu Deus do céu, esse pastor é um cavalo, esse pastor é um monstro, não dá para conversar com ele não. Fui conversar com ele, já me chamou a atenção, não chamei a atenção, dei uma dica boa, mas as pessoas não conseguem mais absorver uma coisa que produz vida para elas, não conseguem. Se mexer no terceiro ponto que eu ia falar aqui, se mexer no egocentrismo, no eu dela, ela se ofende demais. E aí a gente acaba, às vezes, concordando com uma situação devastadora que vai acontecer dentro da igreja. Gente, a Bíblia diz que da nossa boca não saia parvoíces, chocarrices, nada que não seja para edificação, mas que a nossa boca produza só edificação. Parvoíce, chocarrice, se você não sabe, significa gracejos, piadinha, aquelas piadas meio maldosas, aquelas piadas meio pesadas. A boca foi feita para abençoar as pessoas, a boca foi feita para bendizer as pessoas, a boca foi feita para abençoar o ambiente onde nós estamos. Tem pessoas que é algo extraordinário, você chega perto delas, elas só contam bênção. É extraordinário, toda hora que você chega, você só ouve elas contar bênção. Só ouve elas contar milagres, elas não
trazem aquela amargura, aquele negócio que ali não funciona, que aquele pastor é isso, que aquele negócio é isso, que aquela igreja é isso. Essa pessoa, ela sabe que ela está doente, mas ela quer jogar essa enfermidade em outra pessoa. É isso que é o difícil, porque quando a gente se domina, a gente sabe que a gente está enfermo, a gente vai tentar curar. Mas a gente não aceitando a enfermidade entre nós, emocional, espiritual, a gente quer jogar em outro. Controle a língua, domine ela. Lute para vencer, para quando sair alguma coisa, que saia para a edificação do próximo. Terceiro ponto dos temperamentos é sobre o egocentrismo, é eu sendo o centro de tudo, irmão. Se não for do jeito que eu quero, não dá. Tem que ser do meu jeito. Não gostei da cor das cadeiras. Não gostei. Muito escura. Não sei quem foi o doido que fez aquilo ali. Então não vou ajudar a pagar. Não gostei, velho. É desse jeito. Se não girar tudo em volta dele ou dela, não vai funcionar. Eu digo que essas pessoas teriam que ter uma igreja própria dela. Teria que abrir uma igreja para ela e viver, ir lá e cuidar da igreja para fazer tudo do jeitinho. Porque somos seres diferentes, falamos da outra vez. Todos os nossos gostos aqui é um diferente do outro. Então não tem como a gente juntar tudo, senão nós ia ter que fazer uma cadeira com 700 cores. Ia ficar linda demais, né? Já parou para pensar? Então o egocentrismo é quando tudo tem que girar em função de mim. Tudo tem que girar em função do meu mundo. Tudo tem que girar em função daquilo que eu acho que é verdade, ainda que possa ser a maior mentira do mundo. Mas ninguém pode mexer. Falta de domínio para entender que ele pode estar errado. Vamos lá, outra coisa que pode dominar o homem para nós terminar. Emoções ou sentimentos. Dependência emocional de determinadas coisas ou atitudes. Por exemplo, eu coloquei aqui vaidades extremas e dominantes. A pessoa, como eu disse no começo, ela ainda não descobriu uma identidade e daí ela vive em função de alguém ou de algo. Gasta o que não pode, compra o que não pode, faz o que não pode, investe no que não deveria investir. Ela tem um descontrole total da sua vida, não tem o domínio dos seus sentimentos e nem das suas emoções, e aonde ela vai passar, ela vai causar prejuízo. Porque essa pessoa nunca vai estar satisfeita, ela nunca vai estar contente com nada, porque ela não consegue se controlar. Ela quer que as coisas aconteçam ou sejam do jeito que ela deseja. Se não for do jeito que ela deseja, ela não aceita a situação. Você já ouviu alguém falar assim, eu não casei para ser pobre? Já viu, não? Eu já não casei para ser pobre, para ficar na miséria. Está na pobreza e na miséria há tanto tempo, irmão, porque pobreza e miséria não significa falta de recursos financeiros. E nem riqueza significa abundância de recursos financeiros. Pô, tem gente milionária aí. Milionária. Se eu perguntar aqui para você assim, quer ver? Vou fazer uma pergunta, você pode responder para mim assim, quem aqui já teve vontade de comer uma picanha e nunca pôde? Nenhuma mãozinha erguida. Eu sou o mais milionário de todos vocês. Porque tudo que eu quero eu tenho, irmão. Tudo que eu quero. Aprendi a viver com contentamento. Chega no domingo, Marnês, vamos lá, comprar um pãozinho francês, compra 5 linguicinhas lá, nós dois, coisa linda, vamos comer. É o que eu queria naquele dia. Vamos comprar uma picanha? Vamos lá, compramos lá 200 gramas, 100 gramas para cada um, comemos. Nunca andei pelado. Alguém já viu pelado? Não, tem um monte de camisa que os irmãos dão, tudo, terno que a gente ganha, todo por cima. Não ando de a pé. Tem um carro da igreja aí que eu estou deitando e enrolando para lá, porque fala para mim um mais rico do que eu. Que ter bens não significa, irmão, riqueza. Tem gente que tem bens e não tem contentamento. Muita gente que tem bens que a gente trata a situação delas, que elas falam assim, se eu pudesse, eu trocava tudo isso aqui para ter paz. Agora, se você tem os bens e tem o contentamento, você está rico duplamente daí. Aí você está mega rico. Então não consegue definir riqueza. As pessoas vivem em função da outra. Aí eu vou parar de ir para a igreja porque eu não consegui comprar uma bolsa Louis Vuitton.
Eu nem sei o que é, eu vi na televisão. Verdade. Estou falando verdade. Nem sei quanto custa. Vi na TV. Aí eu falei, vou levar num dia, numa terça-feira. Tem gente desse jeito, eu não vou mais para a igreja porque eu estou só com 49 pares de sapato, era para ter 50. Não, gente, vamos viver com contentamento. Cuidado com a vaidade. Vaidade extrema significa falta de identidade. Não se encontrou ainda, não sabe quem é. Está sendo carregado pelos outros, está sendo empurrado pelas tendências, pelas ondas que vêm. Vaidade extrema significa insegurança. A pessoa precisa viver e fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela acha certo, não o que os outros acham certo. Tem pessoas no nosso meio, quer dizer, nosso meio não, daqui não tem, só lá fora. Só lá para outro lugar, que ela adquire uma posição social um pouco elevada, ela quer viver igual lá no mundão daí. Aí já começa a tomar uma dosinha. Ah, pastor, não tem nada a ver. Nada a ver o ônibus que eu digo que quando passar na tua rua, não pega, que esse ônibus, o ponto final dele é no inferno. Não pega. Ele muda, ele tem uma posição, ele recebe uma posição social um pouquinho mais elevada, ele começa a mudar o padrão de vida dele. Começa a se vestir de maneira diferente, se for uma maneira adequada, uma maneira santa, não tem problema. Mas tem uns que já muda. Começa a beber um negocinho diferente, o padrão é outro, e daí eu tenho que me atualizar. Eu tenho pessoas que nós convivemos, irmãos, que foram convidados para uma festa uma vez de crente, chegou lá na festa de crente e estava lá os negocinhos, vão tomar. Não, ele falou, aqui não, meu filho, aqui nós servemos a Deus de verdade. Pediram licença, tchau, fica com Deus e até a próxima. Isso é a diferença, irmão, de quem serve a Deus e quem não serve, quem é resolvido. Não interessa se tem muito, se tem pouco. Então, cuidado com a vaidade. Você que não tem domínio, não deixa a vaidade te dominar. Não deixa a vaidade fazer com que você perca a sua característica maior, que é a tua individualidade, o teu ser normal, o teu ser comum. Tem pessoas que a gente olha para eles assim, a gente queria ser ele, de tão bem que está. E não é bem financeiramente, não, alegre, feliz o tempo todo. Como é que vai? Só vitória. Só bênção, pastor. Emoções e sentimentos que às vezes dominam pessoas. Os vaidosos ficam debaixo de uma escravidão. Saiu agora uma blusa nova, não comprei. O que nós vamos fazer? Não dá nem para ir para a igreja mais. Então cuidado com esse tipo de coisa. O horário já está indo embora. Segundo ponto, que pode dominar uma pessoa, o medo. O medo domina uma pessoa. Pessoa que não tem o domínio próprio, ela vive com medo. Aqui eu coloquei, olha, confie sempre. Entenda que a providência divina, queridos irmãos, ela não falha. Não falha. Confie sempre, porque tudo que vai acontecer diante da vontade de Deus. Entenda isso. Se deu certo alguma coisa, vontade de Deus. Se não deu certo para quem está nele, vontade de Deus também. Ainda que a Bíblia diz assim, ainda que a gente não entenda a vontade de Deus no momento, lá na frente a gente vai compreender. A gente vai entender o porquê daquela situação. Pensa, você acha que eu entendia, irmão? Quando nós passamos por uma crise na minha casa financeira, doença, minha esposa ficou 14 dias definhando, não comia, não bebia, tinha que colocar coisa por aparelho lá, porque ela não conseguia engolir. A gente não imaginava que aquilo ali era uma providência divina. Aí veio um homem de 1,40 m num culto lá, ela estava sentada lá no fundo da igreja, vem cá, irmã, Deus manda dizer que a partir de hoje você vai ser curada desse problema que você tem. Todo ano dava esse negócio dela, nunca mais deu. E hoje a gente conta esse testemunho para as pessoas que estão enfermas, fique tranquilo que isso aí vai passar, isso aí vai embora. Pensa que eu entendia no dia que eu chegava em casa, que eu falei assim, meu Deus, Mário, não tem leite para o Rafa, para o Dani, e agora o que nós vamos fazer? E dali uma hora e pouco a providência vinha, aparecia alguém, meu irmão, outro batinha lá, vim trazer aqui um dinheiro aqui para essa piazada aí, sem nós nunca reclamar da vida. Ninguém sabia do nosso problema. Eu contei para vocês aqui já o testemunho do Ângelo. Contei que a mãe do Ângelo chegou um dia, teve um sonho comigo lá. Falou, ó, meu irmão Amorim, eu tive um sonho com você, foi no mercado, fez a compra. Mas compra, carne de picanha, como é que é o nome daquelas carnes mais caras? Aí vai falando aí que eu não uso muito. Filé mignon, essas coisas aí. Mas trouxe coisa que cabia, uma Kombi veio trazer.
Mas eu nunca cheguei, gente, estou quebrado, gente, me ajuda lá em casa, coisa tá feia. Eu nunca tive medo. Eu falei, olha, de fome não tem como morrer. Quem lembra da Radite diz amém. Radite dava no meio da rua. Quando acabava as coisas, a mãe fazia polenta e nós íamos buscar Radite no meio da rua. Ninguém morreu. Estamos fortes aqui, até cuidando para poder não ficar obeso. Estamos cuidando, segurando um pouquinho assim, fazendo regime para não engordar. Então não tem que ter medo, fique tranquilo. Se você depende de Deus, se você é filho de Deus, se você está debaixo da proteção dele, descansa o coração, porque tudo vai acontecer do jeito dele e da maneira dele. Não deixe esse sentimento te dominar. Pastor, eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, nem eu, graças a Deus. Graças a Deus que eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Vai que eu descubro que o dia de amanhã vai ser uma desgraça para mim. Então eu fico naquela que vai ser uma benção, todo dia. Não temos que ter medo de ir para frente, não temos que ter medo de encarar os desafios, não temos que ter medo, temos que se dominar esse sentimento. Tem gente que para, não prospera, não cresce espiritualmente, não vai para lugar nenhum, tudo porque tem medo. Terminamos agora porque o horário já foi embora. Como trazer domínio sobre os meus atos? Em primeiro lugar, irmãos, busque o fruto do Espírito Santo. Gente, a gente ora para comprar carro. Amém ou não amém? Vamos, gente, amém ou não amém? A gente ora. A gente ora para comprar casa. Amém ou não amém? A gente ora, claro que ora. É pecado orar para comprar carro e comprar casa? A gente ora para Deus abrir porta de emprego, a gente não ora? Ora, a gente faz campanha. Pastor, estou com 34 dias de madrugada. Abre. Jesus foi lá e abriu a porta para mim, gente. E pensa no trabalho, pastor, pensa na coisa grande. É assim que o povo fala. Pastor, fiz 40 dias de jejum, 40 dias de oração na madrugada. Pastor, o senhor não acredita. Comprei o carrão que o meu coração desejava, estou feliz. É benção ou não é benção? Ah, mas eu nunca vi ninguém dizer, eu fiz uma campanha para buscar o fruto do Espírito. Nunca vi. Você já viu, irmã Sueli? Irmão Jorge, já viu? A irmã Leide fez, irmã Leide. Glória a Deus. A gente não vê. Se chamar para a igreja, vamos fazer uma campanha para o fruto do Espírito? Não. E aí fica sofrendo a vida inteira porque não tem domínio sobre si mesmo. Isso precisa acontecer dentro de nós. Não adianta você treinar, ser bonzinho, que não vai adiantar. Não adianta você treinar, mudar suas atitudes, que não vai adiantar. Você precisa receber de Deus o fruto do Espírito que vem através de oração e consagração. Já parou para falar assim, eu vou ficar 40 dias buscando o fruto do Espírito, domínio próprio. Daqui a pouco todo mundo vai ver que você está mais manso, mais tranquilo, buzina atrás de você. Oh, maravilha! Porque quando te coloca a mão para fora assim, né? Quando a gente não tem o domínio próprio. Como obter o fruto do Espírito? Buscando. Buscando mesmo, buscando através de oração, através de consagração. E segundo ponto, se coloque em pé agora, quero orar por vocês. Falta 10 minutos. A irmã Rose, prepara um louvor, irmã Rose, para nós fazer a oferta ali. Segundo ponto aqui, submeter-se à lei de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer com lei de Deus? Eu não estou falando sobre regras, sobre tradições. Tradição não, tradição é coisa boa, sobre tradicionalismo. Eu estou falando sobre a lei da palavra, aquela que Deus coloca dentro do coração. Por que é tão difícil ler a Bíblia? Não erga a mão, por favor, porque eu sou o pastor aqui de vocês, junto com o pastor Isaías, né? E eu tenho com medo de ficar triste. Mas quem tem o hábito diário de ler a Bíblia? Fica a mãozinha abaixada, não, ninguém ergue. Quem tem o hábito diário de ler a Bíblia? A gente não tem pastoaria, a gente não tem. A gente lê tudo, a gente cerce tudo o jornal que tem, mas a gente não tem o hábito diário de ler a Bíblia. A Bíblia se lê ela inteira, com apenas, em um ano você lê a Bíblia inteira, lendo 3 capítulos por dia. 30 anos na igreja, já li 30 vezes. Quem já fez isso? Ninguém fez isso, irmão. Eu me lembro, nos meus primeiros 3 anos de crente, não pode mentir aqui, né? Nos meus primeiros 3 anos de crente, eu li a Bíblia quase 4 vezes. Quase terminei ela a 4ª vez em 3 anos.
Aí de lá para cá agora só lê os pedacinhos. Pô, tinha que estar com 21 vezes lida a Bíblia inteira. Fora os estudos, não é verdade, irmão Zé? Quer conquistar ter uma vida cheia de benefícios? Examine a palavra de Deus. Busque através dela, porque com certeza ela vai fazer com que você seja abençoado. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Eu fico com essa primeira ponte: subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. O diabo não quer que eu ore, mas eu vou orar. Meditar. Então eu coloquei aqui meditação diária da Bíblia. Naquilo que você leu. Verdade. Ler e meditar naquilo que você leu. Se você fazer isso, a tua vida vai começar a ser diferente. Coloque a mão no seu coração. Quero orar por você que está lutando com algum tipo de vício, com algum tipo de emoções, alguma coisa que está dominando você nessa noite. O sangue de Jesus, a palavra de Deus vai trazer libertação. O fruto do Espírito vai ser gerado na sua vida.